Igreja, aleluia, abre as vossas Bíblias no tema da campanha Ezequiel 37 e vamos meditar na palavra do Senhor em alguns versículos, aleluia, em nome de Jesus Cristo. A partir do verso 1 que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Amém. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e ossos se juntaram, cada um aos seus ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe o espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopre sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Aleluias. E então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dia dizem: os nossos ossos secaram e pereceram nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro, aleluia, as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e fiz isto, diz o Senhor. E aleluia, amém? Então Deus assenta e glorifica ao Senhor. Amém, igreja? Aleluia, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para com nossas vidas. Então a gente podemos, aleluia, entender a palavra do Senhor, que Deus, ele passa através do profeta Ezequiel, aleluia, mostrando para ele que Israel, por mais que foi um povo escolhido, separado, ungido, aleluia, e abençoado pelo Senhor, também foi um povo que esqueceu-se de Deus, foi um povo que virou as costas para Deus, foi um povo, aleluia, que caminhava e estava na casa. Observe isso aqui, igreja. Eles estavam na casa, apresentava sacrifício, apresentava louvores, apresentava a palavra, ensinava constantemente, não desviava, aleluia, da parte do ensino, porque era ensinado. Israel, aleluia, desde as suas crianças, quando nascia, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, quando eles já começavam a ter entendimento, era necessário que todos eles aprendessem toda a palavra do Senhor, e eles sabiam todos os andamentos e conhecia toda a tua geração, dos teus antepassados e tudo que Deus fez até aquele momento. Então, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer
que Israel eles faziam sabendo. Mas no teu meio de adoração, no teu meio de comunicação, no teu momento de adoração, nos teus momentos de ensinamento, aleluia, foi se perdendo a essência, foi se perdendo a verdade no teu interior, aleluia. Vamos, um exemplo, hoje está aqui a pastora Carolina, ela ensina a verdade, chega um certo tempo da vida dela, Jesus tira ela, vem outra pessoa no lugar dela ensinar, aleluia, ele vai ensinar a palavra segundo o jeito dele, mas a maneira que ela ensinou a verdade, quem aprendeu, aprendeu, e quem depois dela falecer, aleluia, já não tem mais a mesma essência, já não tem mais a mesma verdade, já não vai ter mais o mesmo amor, já não vai ter mais a mesma dedicação, e isso foi acontecendo com Israel, de descendência, de geração em geração, passavam um ensinando a verdade, aleluia, mas aquela descendência que conheceu a verdade, morreu, no meio tinha um que ensinava, aleluia, porém quem vinha surgindo nova geração, eles já vinham com o coração endurecido do meio da idolatria, do meio da corrupção, do meio do adultério, do meio da fornicação, do meio da mentira, no meio do engano, e eles cresceram adorando a Deus segundo a tua carne, não segundo a tua verdade e o teu espírito, aleluia. Então entende isso aqui, igreja, aleluia. Israel continuou servindo na carnalidade. Nós estamos vivendo um momento, aleluia, que o povo serve a Deus em espírito e em verdade. Serve, aleluia, canta, prega, ensina, aleluia, e fala do amor de Jesus para outras pessoas, porém, dentro de si, nunca foi lavado pela palavra, nunca foi transformado. Esta pessoa, aleluia, é uma pessoa que, se precisar falar mal de alguém, ela fala. Se precisar, aleluia, fala mal do pastor, dos irmãos, fala. Se precisar ter ódio, tem. Se precisar ter inveja, tem. Então é uma pessoa que está na casa, faz tudo, mas contudo é uma pessoa que está seca para com Deus, porque não gerou fruto, e sem fruto está morto. Sem fruto do Espírito Santo não há vida. E o Senhor agora ele começa a olhar para Israel e ver que Israel se encontra sequíssimo, eles se encontram vazio, eles se encontram de maneira aonde a sua adoração era só de templo, as tuas adoração não era mais verdade, as tuas vidas para com Deus não tinha mais sinceridade, era a mesma coisa deles cantar para uma caixa, deles cantar para uma flor, deles cantar para uma cadeira, deles cantar para um altar vazio. A presença de Deus para eles já não mais servia, porque a tua adoração era carnais, aleluia. E Jesus agora olha e vê a escassez de Israel. Por que Israel? Porque Israel foi escolhido para adorar. Moisés, tira meu povo do Egito para vir a caminho do deserto 3 dias para mim adorar. Israel foi escolhido para adorar. O povo de Deus foi escolhido para adorar. Mas o problema que aconteceu, porque quem tinha essência morreu, e quem cresceu no meio da mentira permanece na mentira. Os crentes do passado não é o mesmo de hoje, aleluia. Eles até se vestem, tem até a aparência de crente, aleluia, mas a verdade de Deus não está em si, aleluia. É por isso que nós estamos tendo problema, e o povo acha que só Israel estava certo, mas nós estamos vivendo um tempo que, aleluia, muitos cristãos estão cegos para com Deus, e o Senhor ele toma Ezequiel e fala: Ezequiel, meu povo não está vendo isso. Quem vai olhar para um crente vai dizer assim, que aquele homem, aquela mulher pregar toda a palavra de Deus, usado por Deus, e de repente você olha e você vê o homem cair.
Você vê a mulher caída, você vê o jovem distanciado, aí tu pergunta o que aconteceu, e aquele vigor, aquilo tudo que estava acontecendo, eram momentos emocionantes para a tua casa, aleluia, que levou ele até um certo momento a acreditar que servia a Deus, até cair a realidade e ver que não se levantou, não foi lavado, não foi transformado, não foi liberto e ainda continua do mesmo jeito. Então Deus agora ele olha para Israel e vê que Israel adora, louva, aleluia, prega, ensina, faz sacrifício, mas estava seco. Estava seco, igreja. O que é uma pessoa seca para com Deus? Aleluia. É uma pessoa que ela é vazia de espiritualidade para com Deus. É uma pessoa, aleluia, que a palavra ainda não age no teu interior. É uma pessoa que prega, mas porém ela nunca pregou para si mesmo, porque a virtude do Espírito Santo não habita em si. Então, se não tem a palavra e não tem o Espírito Santo, essa pessoa para com Deus é seca, é vazia, aleluia, é um ramo separado, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, como Israel estava vivendo, que para eles achava bem que eles estavam servindo, que eles eram santos, eles eram melhor do que os samaritanos, eles eram melhor do que os outros demais da tua região, que eles estavam tão santificados e tão purificados, aleluia, que a palavra do Senhor vai dizer que Deus agora envia o profeta Ezequiel, mostra em espírito Ezequiel, aleluia, pode esses ossos secos reviver, Ezequiel? E Ezequiel, a palavra diz que Ezequiel dá volta, igreja, no vale de ossos secos. Aleluia. E dando volta no vale dos ossos secos, ele diz: Senhor, tu sabes. Porque verdadeiramente eu e você não sabe quem está vivo e quem está morto. Mas Deus sabe. Aleluia. A gente julga pela capa, Deus julga pelo interior. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, quando o profeta diz: Senhor, tu sabes, a palavra do Senhor vai dizer que Deus diz: então profetiza. E o que me chama a atenção na palavra do Senhor, quando ele manda Ezequiel profetizar, as pessoas vão dizendo: profetiza na sua dispensa, profetiza no teu casamento, profetiza no meio dos teus filhos, profetiza no teu emprego, profetiza tudo no bens materiais. Aleluia, familiares, coisas que está dizendo a favorecer a carne, igreja. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está preocupado com a vida do homem, com a alma do homem. Então o Senhor, ele manda Ezequiel profetizar a palavra. Ele via: rapaz, Ezequiel profetiza. E no meio daquela visão, Ezequiel, ele profetiza segundo a palavra do Senhor. Ele diz bem assim, igreja, no versos 4 ele diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz: olha o que Deus falou. Esta é a palavra de Deus. Profetiza sobre esses ossos e diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Então entenda isso aqui. Deus não falou: Ezequiel, profetiza lá na casa, profetiza o carro, profetiza a paz no meio de Israel. Não, o Senhor diz assim: Ezequiel, diz para o meu povo me ouvir, diz para ele dar atenção para a minha palavra, diz para Israel, aleluia, obedecer a minha palavra. E ele envia o profeta a continuar profetizando. E aleluias. E quando, aleluias, Ezequiel, ele profetiza essa palavra. E Ezequiel diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, e viverá. Olha aí. Quem não ouve a palavra não vive, igreja. Quem não dá ouvido à palavra não tem vida. Tem vida, tem o seu fôlego de vida comum, segue uma vida natural, mas não tem vida com Deus.
não tem vida para a glória. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que Ezequiel, a profecia do Senhor ouve a minha palavra, aleluia, e segundo a palavra da profecia que Ezequiel usou, segundo a vontade do Senhor, ele diz, assim diz o Senhor no verso 5, aleluia, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então a palavra do Senhor, ele estava dizendo, primeiro tu ouve a palavra, primeiro tu dá ocasião de lugar, porque quando tu dá lugar, aleluia, a palavra, eu vou fazer ressuscitar dentro de ti um Espírito novo, aleluia. E o Senhor, ele começa a mostrar para mim e para a tua igreja, que se eu e você não dar ouvido à palavra de Deus, não deixar ele entrar em nós, não tem como ele soprar um Espírito novo, não tem como ele soprar um Espírito renovado, não tem como ele criar em nós algo verdadeiro se nós vivemos na falsidade. Aleluia. Agora eu e você entenda, Ezequiel, ele profetiza no vale, aleluia, primeiro para ouvir a palavra, segundo ele profetiza dizendo que o Senhor vai fazer entrar um Espírito para que viva, e a terceira profecia, aleluia, liberada da boca de Deus, aleluia, saindo na boca de Ezequiel, é quando ele disse que ele profetizou. Quando ele fez as duas primeiras profecias, houve um reboliço, houve também um ruído, aleluia, ali o Senhor fez um novo homem brotou no meio daquilo, onde não havia mais vida, onde não havia mais esperança, onde não tinha mais jeito, e a palavra do Senhor vai dizer, primeiro os ossos juntou aos teus ossos, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, e veio sobre ele nervos, e veio sobre ele carne, e veio sobre ele pele, aleluia, e ali se encontrava um grande exército. E a terceira profecia neste texto é quando Deus manda, ele profetiza o Espírito, filho do homem, profetiza. Então ele não veio profetizando o que nós ouvimos em muitas profecias nos dias de hoje. Ele profetizou na terceira vez vida, aleluia, e para ter vida com Deus, não é para ter vida para o mundo, não é ter vida, aleluia, para a nossa carne, é ter vida com Deus. E ele diz, Espírito vem, Espírito do quatro vento, assim diz o Senhor, assopra sobre esses ossos para que ele viva. Então entende, igreja, entende uma coisa aqui, primeiro o Senhor, ele organiza. Quem está fora de ordem, quem está fora do lugar, ele organiza. Está separado, está tendo contenda, está tendo divisão, aleluia, tem desordem, ele vai colocar tudo no lugar. Tem que se perdoar, tem que se unir, tem que se achegar. Quando todos se achegar, se unir, aí ele vai fazer a palavra ser esclarecida. Quando esta palavra se esclarece no homem, aleluia, o próprio Espírito de Deus, ele vem e habita em cada um para que viva, aleluia. Então entenda, igreja, ainda tem muitos filhos mortos, secos, aleluia, e ele disse, eu estou cheio do Espírito Santo. Sapatilha roda, fala línguas, mas é esquecido. Línguas estranhas não quer dizer que está cheio do Espírito Santo. Línguas estranhas é dom, ele dá o talento e ele sai, aleluia. O talento fica contigo para usar e multiplicar, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer ao Senhor Jesus Cristo, primeiro ele dá o talento. Se tu tem talento, recebeu o dom batido das línguas estranhas, fala, aleluia, vai continuar falando, até ele glorificar. Se tu recebeu o talento para orar, para que cure enfermo,
esse talento até o grande dia do teu Senhor ir. Se Ele te deu o talento da pregação, tu vai ficar com Ele até aquele grande dia do teu encontro, no juízo final. Tu pode pecar, tu pode errar, pode adulterar, pode trair, pode roubar, pode matar. O talento está contigo. Mas Ele disse que naquele dia virão dizendo: Senhor, o profeta sei o teu nome, eu procurei o teu nome, aleluia, eu evangelizei, milagre, maravilha, não obedeceu o teu nome. Apartai-vos de mim, meu amigo, que eu não vos conheço. E outra palavra Ele vai dizer também: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, que eu não vos conheço. Então entende, o talento é tomado quando o Senhor vem. Agora quem obedece a Deus e está vivo com o Senhor, o Espírito permanece. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer, igreja, aleluia. Então eu e você entendeu aqui na palavra que a profecia do Senhor para a minha vida e para a tua vida, para que nós vivamos, primeiro ouve a palavra, se ajeita, se organiza na presença, se posiciona, que Ele vai te dar um espírito reto. Aleluia. Segundo, o Espírito Santo vai te dar vida. Aleluia. Agora começa a entender quem é este que ia soprar, este Espírito, aleluia, que dá vida. Aleluia. Ezequiel já falava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele profetizava no meio de Israel. Aleluia, assim como Amós, no capítulo 4, no verso 3: assim eu te farei, ó Israel, isso eu te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Aleluia. Amós também já estava dizendo que haveria um encontro de Israel com Deus, como Ezequiel está dizendo. Aleluia. Haverá um novo homem. Deus vai formar no meio do vale de ossos secos, no meio dos que estão mortos. O Senhor vai formar um novo homem, vai formar uma nova mulher, vai colocar um exército de pé, e Ele vai dar um espírito renovado. Aleluia. E a palavra do Senhor, Ezequiel, ele vai dizer, Deus diz: profetiza, filho do homem, o Espírito. Ele vai profetizar, dizendo a respeito de Jesus. É Jesus Cristo que viria naquele tempo, soprar sobre Israel, que tinha esquecido do Senhor, e mesmo assim cantava, tinha esquecido do Senhor, mas mesmo assim pregava, tinha esquecido do Senhor, mas queria dar testemunho de crente, de servos escolhidos apenas por vestes. Mas o Senhor vai dizer em Mateus capítulo 23, aleluia, que sobre a cadeira de Moisés estava sentado escriba e fariseu. Eles ensinavam certamente, aleluia, estejais atentos vossos ouvidos ao que eles ensinam, e tudo que ele vos disser, exercei, mas segundo as escrituras do Senhor. Aleluia. E não se conformeis, aleluia, com as tuas ações, porque eles pregam, ensinam, mas não movem um dedinho para mudar as tuas vidas. E nós estamos vivendo esse tempo ainda. Aleluia. Muitos dizem: muda pastor, muda fulano, muda ciclano, muda Bertano, e dali para cá, de lá para cá. Mas às vezes a tua vida está pior do que com quem aquele que ele está falando. Era assim que estavam os escribas e fariseus sacerdotes, pregando e ensinando, mas as tuas vidas estavam como um sepulcro caiado, estava podre, estava seco para com Deus, não tinha frutos do Espírito Santo gerado em si. Aleluia. E a palavra do Senhor vai mostrar para mim e para ti como eles esqueceram de Deus, esqueceram da palavra do Senhor, logo se tornaram secos. Aleluia. Mas continuou fazendo a obra. E tem muitos assim ainda até hoje. Está fazendo a obra, mas ele disse: eu estou cheio. Esqueceu que é só o dom, que o Espírito Santo já está
palavra do Senhor, igreja, vai dizer para mim e para ti, a respeito do dar ouvido à palavra de Deus. No Salmo 119, no versos 9, a palavra do Senhor vai dizer: com quem se purificaria o jovem o teu caminho? E de repente o salmista ele vai dizer, ele mesmo vai responder dizendo: observando atentamente os mandamentos do Senhor. Olha como se purifica os caminhos. Se Israel, aleluia, esqueceu, como é que vai purificar os seus caminhos? Se eu e você não exercer a palavra, como nós purificamos as nossas vidas diante do Senhor? Aleluia. E ele prossegue dizendo: então ele inclinou o teu coração, aleluia, para aprender do Senhor. E ele disse mais, aleluia: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha o efeito do poder da palavra. Quem guarda a palavra não peca contra Deus. Tu não pecas somente contra a carne, tu não pecas somente contra o homem na terra, mas tu pecas contra Deus e contra ti mesmo. Como o filho pródigo voltando para casa, ele vai dizer: Senhor, pequei, meu pai, contra ti e pequei contra Deus, aleluia, e não sou digno de ser mais o teu servo. Ele reconhece, se humilha, e quando ele se humilha, aleluia, sobre ele é trazido de novo, é lançado uma palavra, lave ele, aleluia, dá um calçado novo para ele, põe a aliança nova no dedo dele, prepara as festas dele, como está uma festa, porque Jesus disse: a festa no céu por um arrependimento de um pecador. Aleluia. Então entende o poder da palavra, igreja. Olha o que o poder da palavra para quem ouve e se arrepende e volta. Aleluia. A palavra do Senhor diz mais em Salmo, aleluia, no 119, no verso 105, aleluia, ele vai dizer: lâmpadas para minha cabeça, aleluia, luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha o que a palavra de Deus faz: ela ilumina o teu caminho, ela abre o teu entendimento, ela te prepara para tu servir ao Senhor. Se você não tem ela como lamparina, se tu não tem ela como revestimento, como clareza para a tua vida, então, igreja, logo eu e você perdeu a essência, perdeu o poder, perdeu a graça, perdeu a virtude de estar na glória. Sabe por quê? Enquanto eu e você estiver tomando a palavra como lâmpada, sabe o que o salmista estava dizendo? É tua palavra que me dá entendimento, é tua palavra que me ensina a andar, é tua palavra que me ensina a caminhar com o Senhor, é tua palavra que abre o meu entendimento para te servir. Então o Ezequiel, ele estava profetizando: ó sossego, ouve a palavra do Senhor. Quem não ouve não pode ter esse entendimento. Quem não está ouvindo, uma coisa é você escutar, uma coisa é você estar ouvindo. Então entende aqui, quando você ouve, você pode ouvir uma música tocando ali, uma pessoa conversando ali, uma música de outro lado, um barulho de um carro, alguém passando, alguém te gritando, você só escutou. Mas quando você está ouvindo, você sabe o que falou, você sabe o que você analisa o teu cérebro, ele começa a trabalhar dizendo: a música era assim, assim, assim. Fulano me chamou e falou isso e isso. Eu escutei assim, assim. Você está ouvindo, é você buscar entender o que tu ouviu. Escutar, tu escuta qualquer coisa. Por isso, igreja, tem muitas pessoas escutando e não dando ouvido. Porque se der ouvido, a tua vida é mutada, a tua história é mutada, o teu caminho é firmado, a tua vida é testemunho na terra, é sal, é luz para quem está na treva, para quem está sem entendimento, porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que clareia os caminhos e abre o entendimento para eu e você nos tornar justos perante Ele. Aleluia! A palavra de Deus é fiel, igreja. Aleluia! Olha Jesus Cristo no deserto. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 4. Aleluia! No verso 4. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti:
Aleluias! E agora a palavra do Senhor vai dizer que Ele vai dizer: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Jesus vai mostrar que a palavra, ela tem poder. E este poder da palavra faz diferença nas nossas vidas. E Jesus vai responder para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, entende, igreja? É a palavra. O diabo ouviu e se retirou por alguns minutos, porque ele viu que Jesus tinha palavra, ele tinha firmeza, ele tinha obediência. E quem ouve a palavra da vida e do adversário não consegue te deter nem te parar. Aleluias! E Jesus mostra que a palavra, além dela lavar eu e você, de transformar eu e você, o Senhor, Ele diz mais, Ele mostra que Ele é alimento para a nossa alma. Aleluia! E quem não lê a palavra, só ouve alguém pregando e já sai daqui e começa a bater papo na boca da igreja. Ouviu tanto a palavra dentro da igreja, saiu e começou a bater papo, e depois começou o poste ao outro lado, já não sabe mais o que ouviu. Quando chegou em casa, vai lembrar só da palavra que teve na porta da igreja. E se ouviu alguma coisa que não diga, o mal vai quebrar lá dentro da casa ainda. Porque já esqueceu, não estava dando ouvido à palavra, não usou aquele momento para santificar, não usou aquele momento para receber de Deus, mas ouviu porque estava na igreja, mas saiu do lado de fora e esqueceu. Aleluia! Por isso a palavra do Senhor vai dizer para mim e você, João 15, 3, Ele vai dizer para nós: vós já estáis lavados, já estáis limpo pela palavra que eu vos disse. Então entende, olha o poder da palavra, olha o que Ezequiel estava dizendo que Jesus ia fazer. Olha o que Ezequiel disse: o renovo só vem quando nós der ouvir a palavra de Deus. Jesus vem dando a palavra, Jesus vem ensinando a palavra, e Ele vem dizendo para mim, para ti e para todos que ouvem, que nós somos lavados, nós somos limpos pela palavra que Ele nos disse. Era isso que Ezequiel estava dizendo. Quando eu e você começa a dar ouvido à palavra de Deus, Ezequiel está dizendo para mim e para ti, sobre nós começa a vir uma construção diferente. Se nós era muito carnal, agora nós começamos a juntar o nosso corpo, começa a cuidar da nossa alma, começa a cuidar do nosso espírito, porque a palavra que Ele vem nos trazendo, ela começa a nos lavar, porque estamos dando ouvido. Para que nós façamos isso? Para que nós viva pela palavra. Aleluia! A palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele prossegue dizendo, igreja, ainda mais para mim e para você. Aleluia! Olha o que Jesus ele disse. Além da palavra nos lavar para nós estar limpo, ainda ele prossegue dizendo em João 15, a partir do 6, ele diz: se vós permaneceis em mim e eu em vós, ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois a vara. Porque ele diz: se vós estiverem em mim, dará muito fruto, mas fora de mim não dará fruto algum. É tirada, arrancada e lançada fora, e seca-se. Então entende, igreja, Israel estava separado de Deus, por isso eles estavam com ossos secos. Quem está separado de Jesus, ele está com ossos secos. Aleluia! Mas Jesus disse: se nós estiver nele, logo ele nos limpa e nós dá fruto. Aleluia! Isso é, nós continuamos frutificando. E que frutos são esses? A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que o fruto do Espírito Santo é paz, é gozo, é amor, é compaixão, é verdade, é firmeza, é alegria, é longanimidade, é benignidade. Aleluia! Ele vai mostrar que nós vamos produzir fruto que nós não temos em nós. E o homem que começa a produzir, a mulher que começa a produzir esses frutos, tem, aleluia, comunhão com Deus, tem comunhão com qualquer um. Ele não passa por uma pessoa que ele vê passando por necessidade, ele não se culpa dela.
transformou. Antigamente tu podia passar pelo dedo e você não olhava. Hoje em dia tu passa por ele, a palavra de Deus que foi te renovando. Você passa e olha e fala: Senhor, liberta. Senhor, faz um milagre na vida daquele homem. Faz um milagre na vida daquela mulher. Você vê uma pessoa trancando de lá para cá e ele diz: Senhor, liberta. Senhor, porque você tem, aleluia, algo aconteceu sobrenatural dentro de ti. Alguém morria e falava assim: ó, fulano, não conheço. Você não ligava. Hoje em dia, quando alguém te disser: fulano, rapaz, morreu alguém, você fala, você começa a compadecer. E você começa: Senhor, conforte o coração da família. Senhor, olha essa mãe que perdeu seu filho. Senhor, olha isso. Por quê? O fruto do Espírito Santo te produz algo que tu não tinha. Aleluia! E a palavra do Senhor Jesus Cristo, igreja, ele mostra para mim e para ti em Ezequiel, no capítulo 36, que eu acho interessante essa palavra. Depois que o Senhor disse que vai fazer toda essa transformação, nos lava através da palavra que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele vem no Ezequiel 36, aleluia, a partir do verso 26, ele diz assim, ó: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei um coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então entende, igreja? Olha quem está ouvindo a palavra de Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer: o próprio Deus, ele tira a nossa dureza, ele tira a nossa falta de entendimento, ele nos quebranta, nos renova, nos restaura, nos faz uma nova pessoa, aleluia, e nos dá o Espírito dele. Para quê? Para nos ensinar em toda a tua lei. E quem não está ouvindo a palavra, como é que vai ouvir o Espírito Santo? Por isso que Israel falou: mas Deus diz: eu vou fazer diferença na vida dos que estão mortos. O Senhor disse: eu vou abrir o sepulcro, eu vou arrancar a bode lá, eu vou tirar a podridão que está dentro, eu vou tirar, aleluia, toda malícia, todo engano, toda mentira, toda sujeira que está dentro, eu vou lavar. E Jesus vem lavando, Jesus vem limpando, Jesus vem ensinando, Jesus vem tratando, Jesus vem educando. E quem não queria, Jesus não contendia não. Ele só se desviava e começava a falar em parábola. E os discípulos: Senhor, porque o Senhor está falando assim? Irmão, não entendeu. Até vocês estão sem entender, mas a voz eu estou a entender. Então quem quer buscar Jesus questiona: por quê? Senhor, como? Eu tenho que te servir, eu não entendi a tua palavra. E o Senhor vai nos botar através da tua palavra. Para finalizarmos essa palavra em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 20, igreja, a partir do verso 19, a palavra do Senhor vai dizer que estava ali Jesus Cristo, depois de ressuscitado, aleluia, estava todo o povo ali numa casa fechada, no lugar que ele se encontrava para orar. Eles estavam com medo, as portas fechadas, e Jesus aparece já ressuscitado e diz: a paz seja convosco. Aí o Senhor os cumprimenta, e assim que o Senhor os cumprimenta, ele diz: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia. E tendo disso isso, a palavra do Senhor vai dizer: ele o assoprou o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Então Ezequiel estava dizendo que alguém vinha dos quatro cantos da terra e ia soprar o Espírito Santo para que, aleluia, aquele que recebe tenha vida. Primeiro Jesus deu a palavra. Ezequiel disse: ouve a palavra do Senhor, ó sossego, e vivereis. Jesus primeiro veio, deu a palavra, agora ele já é ressuscitado, ele começa a tratar o povo da palavra, trata para o povo ter um coração quebrantado do Espírito reto. Ele vai formando o Espírito reto através da palavra, e depois de ressuscitado, agora ele vem e diz: agora eu vos envio, e a
Santo sobre ti, a não ser o próprio Deus. Ninguém vai te dar nada, nenhuma unção, se não for o próprio Deus. Então esquece, igreja, esse negócio de pega, recebe, toma unção daqui, toma unção dali, recebe dom daqui, recebe dom daquilo, que é mentira, é engano de Satanás, é engano de falsos profetas. O Senhor disse: se eu obedeço, receba a tua palavra, eu recebo dom. Se eu recebo a tua palavra, eu tenho o Espírito reto. Se eu recebo a tua palavra e guardo ela, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho tudo, igreja. Tu tem tudo, igreja. Nós não precisamos receber nada de engano de ninguém. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ouve isso aqui. Nós ouvimos muita pregação e as pessoas se emocionam, pula, gente. E eu muitas vezes, em muitos lugares já passei para Jesus. Se o Senhor está operando desse jeito aí, eu conheço a tua presença, eu conheço a tua glória, eu sei quando o Senhor está aí, porque eu não estou sentindo. Se for o Senhor, então o Senhor me mostra. E muitas vezes o Senhor já me mostrou e já disse: não estou eu no lugar, não estou eu operando, isso não é obra minha. E muitas vezes o Senhor diz assim: ó, o que tu vê? E eu falo: Senhor, veja assim. Pois observa isso. Eu não estou fazendo. Igreja, é preciso eu entender. O Senhor já chegou, eu estou em um lugar e o povo está naquele alvoroço todo da igreja. Se a gente, aleluia, carnalmente nós olhar assim e nós dizemos: meu Deus, isso foi um rebuliço, uma glória por as nossas emoções. E o Senhor começar a falar comigo e falar: vai para o joelho. E eu ali dobrar meu joelho e o Senhor começar a dizer: eu não entrei naquela hora, eu não cheguei. Agora observa, filha minha, eu estou agora na casa. Quem está me ouvindo? Quem está me glorificando? Quem está me sentindo? Olha que eu estou passando e ninguém está me sentindo. Igreja, eu vou começar a chorar ali na presença do Senhor, por causa da glória do Senhor e o que o Senhor falava. Então eu digo, igreja, nem toda vez que tiver um amoroso Deus está no lugar. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Pedro, sai para pregar, cheio do Espírito Santo. Aleluia, abre a boca para evangelizar. E a palavra diz que 3.000 almas ouviram a palavra. 3.000 almas eram ossos secos. Eles ouviram a palavra do Senhor. E quando eles ouviram, todos foram cheios, batizados pelo Espírito Santo. Porque eles receberam a Bíblia, eles receberam a palavra. Então quem recebe a palavra, recebe também o Espírito Santo. Aleluia. Então nem todo mundo tem o Espírito Santo. É verdade. Amém, igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Aleluia. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.